começar aqui falando do Mano Menezes, né? Assim, o Mano Menezes foi contratado basicamente, eu acho que pro Fluminense, para fazer aquela faxina que a diretoria não teve coragem de fazer, né? Verdade. Então você tirou ali Douglas Costa, Bichado, Felipe Melo, que já não sabia, já devia ter parado e estava na dúvida de parar, não estava insistindo, até aquele jogo contra o Botafogo, né? Aquela paçocada que ele não fez. tinha mais perna nem joelho para acompanhar. Tinha o Marcelo, que além dos problemas com o elenco, né? O Marcelo é uma primadona, né? Ele tinha problema com o filé também. E fora o jeito de lidar com a torcida, o intocável. Não toca em mim, não toca em mim. Você tinha o John Kennedy, que fazia mais arruaça do que jogava futebol. Então, quer dizer, o Mano, mentia. Ele veio para isso. Ele veio faltava fazer treino e mentia. Aquela faxina no elenco que o Mário Bittencourt, por essa coisa de ter amigo, de fazer aquele clube de amigo, como o Ivo sempre fala aqui, não tomou essa atitude e o Mano Menezes foi contratado para isso. Ok, beleza, o Fluminense fez até alguns bons jogos, ele conseguiu segurar resultado. Conseguiu segurar resultado com aquele 1-0 no basquete e tal. Ele nos livrou do rebaixamento. Eu não vou ser aqui engenheiro de obra pronta, eu aprovei a continuidade do trabalho dele, que eu achei que o Fluminense fez alguns bons jogos. Inclusive contra o Palmeiras, contra o próprio Flamengo e tal. Quando mas acabou, assim, eu já queria quando começou essa temporada agora, ficou nítido que o trabalho não estava bom. Não. E assim, ontem, assim, é claro que o problema já com o Thiago Silva já vinha, já não era de agora. E assim, eu acho que o ponto final dessa história toda foi a substituição do Serna com 13 minutos de jogo, ele com 6 já mandou o Lima aquecer. O cara quer dizer, um negócio absurdo. Escalação, entendeu? Então, eu acho que ele perdeu, o que ele já tinha perdido o vestiário, ele perdeu completamente ali. Não, Esther, dá a tua opinião aí, por favor. Assim, quando o Mário renova com o Mano Menezes, dá um voto de confiança, né, no início da temporada, faz sentido, porque, cara, o que ele fez ano passado, né, ele tirou leite de pedra, fez uma coisa que ninguém tava conseguindo fazer, então, assim, faz sentido. Mas ficar dando chance atrás de chance que a diretoria do Mário Bittencourt sempre faz, é a segunda vez que ele renova com um técnico e demite logo em seguida. Foi com o Diniz ano passado, aconteceu com o Mano Menezes esse ano. E de novo ele faz isso, ele repete os mesmos erros, parece que ele não vê o que tá acontecendo de errado e sempre repete a mesma coisa. Então acho que esse é o problema maior. Não há transparência na diretoria do Mário Bittencourt. Não é questão de transparência não, Esther. Eu acho que ele não tem, porque como ele acumula cargos, tá? Minha opinião, ele não tem um diretor de futebol. E ele faz tudo. E aí ele, para ser diretor de futebol, na minha opinião, ele não tem culhão para isso. O diretor de futebol não pode ser político. Tem que ser um cara agressivo, tem que ser um cara rápido, imediatista, tem que ser um cara que é veloz. E o Mário, aquele jeitinho de falar manso e tal, de baixa testosterona. Mas ele não tem diretor de futebol porque ele não quer. Sim, mas se ele acumula a função, eu vou bater nele como diretor de futebol. É. Então, como ele é um bom político, ele não é um bom diretor de futebol. E aí, qual é o problema dele? É manso e amiguinho, como o nosso amigo Ivo fala. E aí, o clube da gratidão, que ele sempre faz pro Fluminense, né? Continua. Só que a questão toda do Mano, eu acho que para além de discutir com o Thiago Silva, com o Marcelo, com quem for, porque eu acho que tem que ter essa divergência no elenco, porque senão fica todo mundo concordando com todo mundo. Sim. E como o Márcio falou aqui, o Marcelo diversas vezes ele estava errado e todo mundo passava a mão na cabeça, Sim. acho que não tem que ter, ninguém é maior do que a instituição. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra viver numa briga eterna dentro do elenco. Senão racha o elenco. E o que ele fez com o Serna foi desumano. O garoto saiu chorando. Tipo, o que ele fez? Ele não foi o culpado por ter saído do jogo. Foi na bola. Ele teve 13 dias pra trabalhar, não acertou a escalação, percebeu isso em 6 minutos de jogo e já fez a substituição de imediato. Então, assim, essa situação, você vê que ele não tem controle do que ele faz. Parece que ele não percebe as coisas e não trabalha. O Fluminense é um time que tem boas peças individuais, sim. Mas não trabalha. Laveg e Lescano estrearam contra o Fortaleza. Foram jogados na roda, mas não podiam estrear no 4-0, no 8-0 contra o Águia de Marabá? Foi surreal. Não faz sentido, calma. Então, eles podem ser jogados na roda em um jogo onde a gente estava perdido, mas não pode estrear no jogo que a gente estava ganhando com uma larga vantagem. Então, assim, essas coisas, você percebe que o Mano Menezes não sabia o que ele estava fazendo e estava perdendo o controle de tudo. Do elenco, taticamente, fisicamente, de tudo. Então, assim, pra mim foi uma decisão acertada que demorou. Não precisava chegar nesse ponto, mas que pelo menos aconteceu. Porque eu, sinceramente, eu não esperava a demissão do Mano Menezes ontem, não. Eu achei que fosse demorar mais um tempinho, mais umas pancadinhas Talvez aí. O jogo, a volta da Colômbia, né? Provavelmente. Ivo? Cara, eu concordo com tudo que a Esther falou, né? Eu não fui a favor da renovação do Mano Menezes, mas
eu entendi a renovação dele. O Mano Menezes, ele precisou fazer sim a limpa no elenco do Fluminense, como a Steph falou, a coragem que a nossa diretoria não teve, o Mano teve para fazer, porque o Mano foi contratado justamente para isso, né? O Fred que pediu a contratação dele, vamos lembrar aqui que a gente ficou entre Aldair Helma e Mano Menezes, graças a Deus que veio o Mano, agradeço ao Mano, né, por ter feito o que ele fez pelo Fluminense, ter feito a limpa, ter tirado a gente da zona de rebaixamento, ter livrado o Fluminense do rebaixamento, mas não dava mais pra continuar. No jogo, eu fui no jogo contra o Botafogo, no Engenhão. Cara, o time do Fluminense não tinha jogado. E dali eu já tinha pedido a cabeça do Mano Menezes. Mas depois veio o resultado, aquele negócio da gente sempre torcer, querer que esteja errado. Sim. Vamos dar uma chance pro treinador. Eu cheguei a falar que a gente tinha que dar chance sim pra ele. Vamos ter um pouco mais de paciência. Vai que ele tá acertando o time. Cara, eu tava errado. E realmente ele não tava. O jogo contra o Flamengo, os 2 jogos contra o Flamengo, a gente tomou um nó tático do Felipe Luiz. O Felipe Luiz acabou com ele. Acabou com ele. Segundo, eu acho que no segundo jogo foi pior ainda. Porque o que eu falei aqui, cara, se você errou no primeiro jogo, no segundo você vai tentar corrigir os erros. Mas não, foi o mesmo. Foi o mesmo jogo. Foi o mesmo jogo. Por isso que eu falei na época que eu não ia ficar julgando os jogadores. Porque os jogadores não eram os principais culpados pela derrota. O principal culpado da derrota era o treinador. E eu concordo com a Steph quando a Steph fala que o elenco da gente não é ruim. Não. O elenco da gente não é ruim. O problema do elenco da gente é que é mal treinado. Ele não tem comando. Tem algumas deficiências também. A gente vai chegar lá. Hulk, tua opinião? Assim, eu discordo do Márcio em relação à aprovação da renovação. Eu acho que também foi um erro. Para mim, quando acabou o Brasileiro, era obrigado por tudo. E já começaria um trabalho novo. Mas, enfim, é aquilo que eu falei, né? Cortando já falta de testosterona no Mário para ser diretor de futebol. É um cargo que tem que ter pulso forte e ele não tem. Ele só sabe ser político, é amiguinho. E aí, com isso, quem sofre somos nós, torcedores, que ficamos, né, aturando o Fluminense jogando de forma covarde. O Mano era covarde pra caramba. Eu não gosto de técnico frouxo. Enfim. E aí, no Fla-Flu, Diego, eu cheguei a olhávamos assim de cima, o Flamengo adiantou a linha de marcação com 2 linhas de 3 na frente. Cara, o Fluminense não tinha saída. O Fluminense não conseguia jogar. O negócio era vergonhoso. Tanto que o segundo gol deles, foi feito assim, o erro do Ignacio. E essas 2 linhas adiantadas, e não tinha como, e tomou no tático. E o que me dá raiva é que o Mano não aprende. Contra o Fortaleza foi a mesma coisa, ele entrou com a linha, liberando os alas ali com 3 zagueiros e botando 3-5-2, acabou com o Mano. Eu não sei se isso é um problema dos treinadores antigos, não sei. Porque assim, você vê o Felipe Luiz no Flamengo, ele tem uma outra cabeça, não tá funcionando, ele mexe de imediato e faz funcionar. O Mano Menezes, ele morre com aquela ideia de que não, vou fazer assim dessa forma, que foi aquilo que eu... Não vai funcionar, então por que você não muda? Eu acho que tem um medo de mudar absurdo. Pois é. Não faz sentido. Eu acho que tem um porém nisso tudo que a gente tá falando. Tá todo mundo reclamando que ele mexeu em 13 minutos do jogo, tirou o Serna. Muitas das vezes a gente pede pro treinador mexer no primeiro tempo mesmo pra dar uma reação no time. Pô, mas... Não, mas eu vou chegar até lá. Eu vou chegar até lá. Mas tudo é a forma que é feito. Concordo contigo. Irmão, 6 minutos de jogo, ele viu que fez merda. Caralho, ele tava há 13 dias treinando com o time do Fluminense. Há 13 dias ele treinando com o time do Fluminense. 6 minutos de jogo, ele viu que fez besteira e tirou o Serra com 13 minutos de jogo. Vou repetir, muitas das vezes a gente pede pro treinador mexer no primeiro tempo. Mas há casos e casos. Não foi o caso, nesse caso ele estava errado. Foi bizonhice. Exato. Deixa eu ler um comentário aqui do Vital Nogueira. Márcio, boa noite. Me fala aí, não temos laterais, temos só um zagueiro de confiança e o meio é sempre Martinelli e Lima inoperante. Nosso ataque é cego. Você acredita que existe um técnico que dê jeito nisso? Então, a gente vai comentar sobre isso aqui, mas você leu o meu pensamento, tá? Porque esse elenco é cheio de deficiências também, tá? E a gente vai chegar lá. Só concluindo o que o Vidal tá falando, o elenco tem suas carências sim no elenco, isso é um fato. A gente precisa de mais um centroavante, a gente precisa de laterais, a gente precisa de um 5, porque a gente perdeu o Otávio, a gente precisa de mais um zagueiro para jogar, pelo menos mais um zagueiro para jogar do lado do Thiago Silva. Mas o elenco da gente não é ruim, o elenco da gente é bom. Tem algumas carências no time da gente, tem algumas deficiências, né? Outra coisa, a gente precisa ir no mercado, mas também você tem que dar aposta para os jogadores da base. Eu sempre falo isso aqui, é uma discussão que a gente tem aqui na mesa. Você tem que dar oportunidade para os moleques da base. Não estou falando para você já chegar e botar os moleques na fogueira, mas deixa os moleques já treinando no time profissional,
Fidelis é um caso desse, né? Que é o lateral direito. O Kelvin, né? Que é o centroavante. Aquele moleque, pô, lembra muito o Adriano. Fortão. Pô, bota já o moleque. A gente tem uma deficiência no ataque, esse centroavante. A gente tem uma carência. Já bota o moleque para ir treinando e tendo oportunidade pra jogar. Porque, cara, a gente vai ter uma sequência de jogos aí nos próximos 2 meses. O Fluminense vai jogar final de semana e dia de semana. 3 jogos a cada semana, cara. 2 jogos a cada semana que o Fluminense vai ter. Esse é o momento de você rodar o elenco também, cara. E complementando o que a Esther falou, com essa coisa de treinador brasileiro, não é treinador velho, não, antigo, não. O Diniz não muda também. Entendeu? Isso é uma característica do treinador brasileiro. O treinador brasileiro, ele não consegue nenhum trabalho fora do Brasil. Por causa de quê? Porque ele é limitado. Sim. Então, por isso que assim, a minha preferência era um treinador estrangeiro, que trouxesse um Rui Castro, mas um cara que ia ter testado aqui, não é um português cotado, não é porque o cara fala português e o cara vai vir aqui e ser treinador, entendeu? Tem que ser um cara que tenha peso. Mas assim, os treinadores brasileiros, eles são assim, eles são limitados, eles primeiro querem garantir o emprego deles, né? Joga fechadinho e tal. O Tite é a mesma coisa. O que é o Tite em relação ao Mano Menezes? É um com airbag e sei lá, né? Bota um airbag lá, bota uma roda de liga leve, mas é a mesma coisa. Sobre os treinadores que o Márcio está falando aqui, eu até concordo com o Márcio em ponto. Eu acho que você tem que olhar assim o mercado sul-americano, o mercado europeu, né? A escola portuguesa, que é uma escola ótima de treinadores. Argentino. Né? O sul-americano, no caso que eu falei, né? Você tem que olhar assim esse mercado. Trazer um cara de lá não é olhar o passaporte do cara, é trazer um cara que está fazendo algum trabalho relevante no país dele ou em outro país, né? Enfim, você olhar o trabalho que o cara está fazendo. Você pode apostar sim, ninguém sabia que era o Jorge Jesus, ninguém sabia que era esse português que estava no Botafogo agora, ano passado, o Arthur Jorge, o próprio treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, ninguém sabia quem era também. A gente pode apostar. Só que conhecendo a nossa diretoria, sabendo de tudo, o pessoal tá falando, o Mário tá pensando em contratar treinador estrangeiro. Cara, se contratar um treinador estrangeiro, vai me surpreender. Olhando o mercado nacional que a gente tem, eu prefiro o Renato Gaúcho. A pessoa fala, mas ele não treina. Quem fala isso? Aí falaram, os jogadores do Flamengo falaram isso. Cara, a gente nunca viu no ar os jogadores do Flamengo falando isso. Pelo contrário, o Felipe Luiz esteve no Charla há pouco tempo atrás, elogiou pra caramba o Renato Gaúcho, até na parte tática dele, né? E, cara, olhando assim o mercado nacional, voltando pra esse tema, as opções que a gente tem, pra mim, no meu modo de ver, ou é o Renato Gaúcho, ou é o Dorival. Sair disso, pra mim, cara, eu acho que é um tiro no pé. Vai ser 6 por meia dúzia. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera.